Você já acordou cansada? Não cansada do corpo apenas, mas cansada da vida? Cansada de abrir os olhos pela manhã e antes mesmo de levantar da cama, já sentir o peso do dia inteiro nos ombros? Cansada de levantar todos os dias com a sensação de que está sempre correndo, sempre tentando dar conta de tudo, sempre fazendo o que precisa ser feito, mas nunca chegando a lugar nenhum? Cansada de cumprir horários, de engolir palavras, de seguir em frente, mesmo quando o coração pede pausa? Se, em algum momento, você sentiu que está vivendo no automático, que os dias estão passando rápido demais e você está ficando para trás, fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje eu quero te contar uma história. E talvez enquanto você escuta, perceba que essa história também fala sobre você. Hoje eu quero te contar a história de Marta. Marta é uma mulher comum. Não vive grandes dramas visíveis. Não carrega tragédias estampadas no rosto. Mas carrega um cansaço silencioso que só quem já viveu sabe reconhecer. Marta trabalha como assistente de loja. Todos os dias, sem exceção, ela acorda antes do sol nascer. O despertador toca cedo demais. O quarto ainda está escuro. O corpo pede mais alguns minutos, mas a vida não espera. Ela levanta, se arruma no tempo exato, engole o café com pressa e sai para enfrentar um transporte cheio. Corpos apressados, olhares vazios, silêncios compartilhados entre pessoas que também estão cansadas demais para conversar. No caminho, Marta observa a cidade acordando. Luzes se acendem, lojas abrem, gente correndo de um lado para o outro. Tudo parece funcionar perfeitamente. Menos ela. Ao chegar no trabalho, Marta veste algo que aprendeu com o tempo. Um sorriso treinado. Não é falso, mas também não é inteiro. Ela passa horas em pé, atendendo pessoas, dobrando roupas, organizando prateleiras, corrigindo detalhes que quase ninguém percebe. Ela bate metas difíceis, se esforça, faz o que é pedido. Faz até um pouco além. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não percebem que ela existe. Elas veem o produto, veem o preço, veem o caixa. Mas não veem Marta. No fim do expediente, quando as luzes da loja começam a se apagar, ela sente aquele cansaço que não está só nas pernas. É um cansaço que mora por dentro. Ela volta para casa com a sensação de ter sido apenas funcional, necessária, mas invisível. Importante, mas substituível. Naquela noite, Marta chegou em casa diferente. Nada tinha mudado por fora. A mesma porta, o mesmo sofá, a mesma cozinha silenciosa, a mesma rotina esperando por ela. Mas por dentro, algo tinha começado a se mover. Não era alegria, não era empolgação. Era uma inquietação suave, como quando uma verdade encosta devagar no coração e não vai embora. Enquanto tirava os sapatos e colocava a bolsa sobre a mesa, a cena do dia voltava à sua mente. O olhar daquela cliente, a sensação estranha de ter sido vista, e principalmente, a frase que tinha ficado ecoando, não como um barulho, mas como um chamado. Foi então que Marta lembrou de um versículo que a cliente tinha falado, mas que nunca tinha parado para viver de verdade. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira, Tessalonicenses 5, 18. Ela sempre achou que aquele em tudo era força de expressão. Um jeito bonito de falar sobre fé. Algo ideal demais para a vida real. Porque agradecer quando tudo vai bem é fácil. Difícil é agradecer quando se está cansada, quando o dinheiro é curto, quando o reconhecimento não vem, quando a vida parece sempre exigir mais do que oferece. Mas naquela noite, pela primeira vez, Marta começou a entender que aquilo não era poesia. Era um princípio. E princípios não dependem de sentimento. Dependem de decisão. Ela deitou na cama, olhou para o teto por alguns minutos e percebeu algo que nunca tinha admitido em voz alta. Sua vida tinha se tornado uma lista interminável de faltas. Faltava tempo. Faltava dinheiro. Faltava ânimo. Faltava leveza. E talvez, sem perceber, ela estivesse treinando os olhos apenas para o que faltava. No dia seguinte, ainda sem saber exatamente o porquê, Marta fez algo simples. Algo pequeno demais para parecer espiritual. Algo comum demais para parecer transformador. Ela abriu a gaveta da cômoda e encontrou um caderno antigo, esquecido, com poucas páginas usadas. Era um caderno que tinha comprado tempos atrás com a intenção de organizar a vida, mas que acabou abandonado no meio do caminho. Ela sentou à mesa da cozinha, pegou uma caneta e decidiu escrever 3 coisas pelas quais era grata. Só 3. No começo foi difícil. A mente treinada para o problema não encontra facilmente o motivo da gratidão. Ela ficou alguns minutos olhando para a página em branco. Sentiu vontade de desistir. Pensou que aquilo era bobo, forçado, artificial. Mas respirou fundo e escreveu. Consegui acordar hoje. Nada grandioso, nada inspirador, mas verdadeiro. Depois de alguns segundos, escreveu outra. Tenho um teto. E logo em seguida, quase automaticamente. Tenho trabalho. Ela olhou para aquelas 3 frases e sentiu uma estranha mistura de vergonha e alívio. Parecia pouco. Parecia mecânico. Parecia que não mudaria nada. Mas ela fechou o caderno e decidiu continuar no dia seguinte. E no outro. E no outro. Nos primeiros dias, o exercício era quase desconfortável. Toda vez que tentava agradecer, a mente puxava um problema maior. Uma conta atrasada, um cansaço antigo, uma frustração guardada. Mas, mesmo assim, ela escrevia. E algo começou a mudar. Não foi de forma espetacular. Não houve revelações repentinas. Não houve euforia. Foi real. Ela começou a reclamar menos. Não porque se proibiu, mas porque percebeu. Percebeu o tom da própria voz. Percebeu as palavras que escolhia. Percebeu como falava da própria vida. E sem perceber, começou a falar diferente. A morte e a vida estão no poder da língua.
Provérbios 18, 21. Antes, Marta descrevia os dias como pesados. Agora, começou a descrevê-los como desafiadores. Antes, dizia que tudo estava difícil. Agora, passou a dizer que estava aprendendo. Antes, só via portas fechadas. Agora, começou a notar pequenas frestas. E quando a linguagem muda, o olhar muda junto. Ela começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Um bom dia sincero. Um café quente no meio do turno. Um cliente educado. Um momento de silêncio no fim do dia. Nada disso era novo. Mas agora, ela via. 3 semanas se passaram. E foi então que a primeira coisa inesperada aconteceu. Uma oportunidade simples, nada grandioso, nada milagroso, mas suficiente para resolver um problema que a preocupava. Depois, veio outra. E depois outra. Não porque Marta ficou mais esperta. Não porque se tornou outra pessoa. Mas porque ficou mais leve. As pessoas começaram a notar. Notaram seu jeito mais calmo. Sua postura menos defensiva. Sua forma diferente de lidar com pressão. Começaram a confiar. A conversar mais. A indicar. E Marta percebeu algo importante. Quando o coração muda, o ambiente responde. Talvez você esteja ouvindo isso agora, e pensando que já viveu algo parecido. Um pequeno ajuste interno que gerou grandes efeitos externos. Se isso já aconteceu com você, ou se você deseja que aconteça, escreve nos comentários. Eu escolho a gratidão. Mas a verdadeira gratidão não é testada quando tudo vai bem. Ela não se revela nos dias leves, nem nos momentos em que tudo parece cooperar. A verdadeira gratidão é forjada quando tudo desmorona. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma oportunidade importante, que Marta vinha aguardando em silêncio, simplesmente caiu por terra. Sem aviso. Sem explicação clara. Sem tempo para se preparar. Planos foram cancelados, expectativas quebradas. Aquele sentimento antigo, o de frustração, tentou voltar. Por alguns minutos Marta ficou em silêncio. Não foi um silêncio bonito. Foi um silêncio pesado. O tipo de silêncio que carrega perguntas. Por que agora? Por que comigo? De que adiantou mudar, então? Ela sentiu o impulso de voltar ao velho padrão. Reclamar. Se fechar. Pensar que nada realmente muda. E ali, mais uma vez, Marta se viu diante de uma escolha invisível, mas decisiva. Voltar ao que era confortável. Ou aprofundar a fé. Foi nesse momento que uma passagem aprendida anos atrás subiu à memória com força. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 a 18. Ela sempre achou esse texto bonito, inspirador, mas distante da vida real, até agora. Ali, Marta entendeu algo essencial. A gratidão não é um sentimento único. Ela tem profundidade. Ela tem camadas. Ela tem níveis. O primeiro nível é agradecer pelo que se tem. E esse Marta já estava aprendendo. O segundo nível é agradecer pelo que dói, pelo que frustra, pelo que não saiu como esperado. Mas havia um terceiro nível, o mais difícil, o mais silencioso. Agradecer pelo que ainda não se vê. Agradecer quando não há resposta, quando não há sinal, quando tudo pede apenas paciência. E foi ali que Marta decidiu fazer algo diferente. Ela agradeceu antes. Antes da solução. Antes da resposta. Antes da vitória. Não porque sentia vontade, mas porque confiava. Ela agradeceu acreditando que Deus continuava trabalhando, mesmo quando nada parecia se mover. E aos poucos, as coisas começaram a se alinhar. Não de forma apressada. Não como ela imaginava, mas melhor. Portas começaram a se abrir. Mais coerentes, mais saudáveis, mais alinhadas com quem ela estava se tornando. Não se enganem. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Marta entendeu que a gratidão não muda Deus. Ela muda quem agradece. Meses depois, sua vida estava diferente. Não perfeita, não isenta de desafios, mas em paz. Uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma paz que vinha de dentro. Foi então que Marta percebeu algo com clareza. Aquela cliente, aquela frase simples, aquele encontro aparentemente comum, foram instrumentos de Deus. Um lembrete vivo de que a gratidão abre mãos fechadas. E mãos abertas recebem melhor. E agora, essa história chega até você. Talvez você esteja em um momento bom. Talvez esteja em um momento difícil. Ou talvez esteja exatamente no meio do caminho. Mas uma coisa é certa. A gratidão não muda apenas as circunstâncias. Ela muda o coração. E um coração alinhado muda tudo. Desafio final. 7 dias de gratidão. Quero te convidar para um exercício simples, mas profundamente transformador. Durante 7 dias, faça o seguinte. 1. Agradeça por 3 coisas que você já tem. 2. Agradeça pelo maior desafio que você enfrenta hoje. 3. Agradeça antecipadamente por 3 vitórias futuras, mesmo que você ainda não as veja. Mesmo que não saiba como virão. Aquele que oferece sacrifício de ações de graças, me glorifica. Salmo 50, 23. Se você aceita esse desafio, inscreva-se no canal e acesse o link abaixo do vídeo para receber um material que vai te acompanhar nessa jornada. Porque quando você aprende a agradecer mesmo cansada, Deus começa a agir mesmo em silêncio. E às vezes o silêncio é exatamente onde ele mais trabalha.